eu fiquei meio encucado, certo? Imposto de renda de pessoa física é pelo regime de caixa. E de a pessoa jurídica paga uma pessoa jurídica pagou outra pessoa jurídica. Aí é competência? Os pagamentos efetuados na contratação entre pessoas jurídicas crédito, se você for observar no tocante às retenções do imposto de renda, é crédito ou pagamento. O crédito é a disponibilidade jurídica, o direito de receber, é o reconhecimento do direito. E a disponibilidade econômica é o caixa propriamente dito, né? É o dinheiro. O que acontecer primeiro? O que acontecer primeiro? Sim. Mas vai ser sempre competência, então, aí. Não, não necessariamente. Mas por que não? Porque pode acontecer uma antecipação de pagamento. Como assim? Eu posso, por exemplo, antes de reconhecer o direito de receber, eu posso ter recebido o pagamento antes. Aí já gera o imposto. Exatamente, já é período de apuração. Então, qual que é o fato gerador nesse cenário? Crédito ou pagamento. Prevalece dos dois o que ocorrer primeiro. Vamos supor assim, a pessoa prestou o serviço, certo? E ela é obrigada a reter, né? Então, ela tomou um serviço, é obrigado. Se ela pagar antecipado, ele já vai pagar já vai reter o imposto. Já é o período de apuração, já tem que gerar. O período de apuração fica naquele mês do recebimento, do pagamento efetivo. Isso é para pessoa jurídica. Isso, a contratação entre pessoas jurídicas. A pessoa física é pelo pagamento. Em regra, é regime de caixa, pelo pagamento. A exceção, por exemplo, pode ser juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio, por exemplo, é a exceção à regra. Então, se ocorrer o crédito, se tiver reconhecido nos demonstrativos contábeis, por exemplo, se já tiver reconhecido esse direito lá, aí já tem a tributação do imposto de renda pelo reconhecimento. Tranquilo. Alguém quer fazer pergunta ao nosso colega Leandro? Vamos embora, né? Verão, posso aproveitar e colocar alguns temas aqui importantes? Tranquilo. Aqui vai mais como um alerta, né, um comunicado. Até 29 de fevereiro de 2024, é necessário que se faça a comunicação de saída definitiva do país, né? São os brasileiros aí que, ou que em caráter permanente, ou que em caráter temporário, se ausentaram do Brasil aí no ano calendário de 2023. Aí tem que fazer a comunicação de saída definitiva do país até agora, até dia 29 de fevereiro de 2024, e a declaração de saída definitiva do país até 31 de maio de 2024. Mesmo prazo aí da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Sob pena de quem não entregar ser bitributado, né? Tributado lá no país, lá no estrangeiro, no país que tiver domiciliado, e também ser tributado aqui no Brasil. Porque uma vez que não entrega a comunicação, para todos os efeitos, a Receita Federal entende que o contribuinte continua domiciliado ou residente aqui no Brasil. Né? Um outro detalhe também muito importante, e diz respeito aí à DIF, ficar alerta com relação ao desconto alternativo de R$ 528 a partir de maio de 2023. Por quê? Uma vez que a empresa utilizou ali o valor de 528, desconto alternativo, como uma opção mais benéfica para a dedução da base de cálculo do imposto de renda, tem que constar obrigatoriamente no campo de dedução lá da DIF, sob pena da DIF cair na malha, se não utilizar. E, paralelamente a isso, tem que também informar os campos das deduções legais. Independente de ter utilizado os 528, a partir de maio de 2023, tem que informar também INSS, dependente, pensão alimentícia, caso o declarante
incorra em uma dessas situações. Então, é importante ficar atento nesse desconto alternativo para que a DIF não caia na malha. Tá? Um outro ponto muito importante é que está batendo na porta é fazer a comunicação para os empresários, para os proprietários, realizar alteração junto aos seus gerentes das instituições financeiras em relação ao PIX, para pagamento do FGTS digital. Por que isso? Normalmente o PIX ele tem limites no banco. Normalmente a agência bancária ali, ela realiza limites. Então tem que deixar o empresário ciente, né, porque esse limite na conta, esse limite de PIX pode ocasionar uma falta de pagamento do FGTS, né? Então tem que ficar atento a isso, já pedir para ele se direcionar até o banco, porque já começa agora março, né? Competência março. Então ele tem que os que têm limite alto, que abarca aí todo o pagamento dos empregados, tudo bem, tá tranquilo. Agora o que está limitado no banco com relação às operações com PIX, é interessante que ele se reúna com o gerente e faça expanda, né, esse limite aí do pagamento do PIX para honrar com as obrigações do FGTS, né, que já é agora 20, que é com data de competência março, data de vencimento 20 de abril. Hein, Leandro? Isso aí vai ser obrigado a empresa a ter uma conta bancária, né? É porque, veja bem, o pagamento é exclusivamente via Pix. E o Pix você só consegue trabalhar ele via conta bancária. Existe uma possibilidade, eu verifiquei por alto, existe uma possibilidade, mas ainda assim é por meio de Pix, na lotérica. Há um procedimento que eles fazem lá na lotérica, mas assim mesmo ela é vinculada a um Pix. Quando der algum problema com a conta bancária, mas mesmo assim, fazendo esse procedimento na lotérica, tem que ter essa conta bancária com operação via Pix. Certo. Eu pego, isso vai ser de março, vou pagar em abril, certo? E será que as pessoas, certo, estão adaptadas a fazer isso, será? Na verdade, Everaldo, eu penso o seguinte, mais do que os profissionais envolvidos na área, seriam os empresários, porque eles é que fazem a quitação desse documento de arrecadação. Agora, cabe aos profissionais enviar esse comunicado a tempo, né? Tanto do ponto de vista financeiro, lá com relação às agências bancárias, que a empresa mantém relação, né, financeira, mantém a relação comercial com eles, a conta bancária lá, e data de vencimento, né? Data de vencimento que passa a ser dia 20, né? E todos, não só isso, como todas as operações agora. A gente está falando aqui do FGTS, mas, por exemplo, se houver rescisão a partir de 1º de março de 2024, toda operação aí trabalhista que ocorreu a contar de 1º de março de 2024 para frente é FGTS digital, né? Guia rescisória, tudo é FGTS digital. De fevereiro para trás, se tiver algum problema, se tiver alguma rescisão, tudo vai ser utilizado que já era utilizado antes, né? CFIP, conectividade. Mas cabe aqui a orientação aos empresários da postergação da data de vencimento, porque veja bem, se houver uma rescisão aí, que a data de vencimento, o prazo para pagamento aí é 10 dias, né? Então tem que ficar atento agora, porque como o prazo do vencimento da FGTS foi para o dia 20, mas o prazo de pagamento das verbas rescisórias é com 10 dias, vai ter que antecipar tudo, né? Porque o FGTS ficou para frente, ficou lá para o dia 20, mas você tem que antecipar o pagamento. Então são coisas que tem que fazer uma comunicação, né, formal para os empresários, para que eles fiquem atentos, né, a essa mudança a partir da competência de março de 2024. Tá? Leandro, eu acho o seguinte, que os empresários, eles estão muito mais adaptados em fazer um PIX, pagar pelo PIX, do que a emissão de nota fiscal. Concorda?
O problema que eu vejo é esse pagar Pix, porque se ele pagar o Pix pela conta de pessoa física dele, se ele pagar com o Pix da filha dele, se ele pagar o Pix pela conta da esposa dele, essa contabilidade não vai fechar nunca. Aí o FGTS... Mas eu acho que será que eles vão obrigar ele... eu acho que eles vão obrigar ele a fazer uma conta bancária, né? Eu acho que uma empresa que não tem conta bancária, não sei, não tem nem jeito de fazer, não tem? Não, hoje, dependendo da situação, ainda que a empresa esteja irregular, depende muito do relacionamento também com o gerente do banco, né? Dependendo de cada situação, ele talvez até consiga. Quem não tem conta bancária hoje, né? Porque é difícil, né? Complicado. Mas dependendo da relação com o gerente do banco, pode até conseguir. Agora, um outro detalhe importante é que na data de vencimento, excepcionalmente na data de vencimento do FGTS, ou seja, dia 20, você vai conseguir fazer o pagamento dele até as 23h59 da noite. Passou das 23h59, não paga mais. Mas aqui o FGTS vai ficar separado lá do E-Social, lá do INSS, por essas coisas? O FGTS digital, o que acontece? Ele vai receber informações, se a gente for fazer uma analogia aí, ele vai ser espécie de uma DCTF Web, né? A DCTF Web hoje ela recebe informações da FDRINF e do E-Social. O FGTS digital ele vai recepcionar informações do E-Social. O E-Social que vai encaminhar tudo para lá. Então, por exemplo, você enviou ali a remuneração do empregado, já é base de cálculo para o FGTS. Porque quando você parametriza lá o salário, quando você parametriza lá e você informa que o FGTS incide mensalmente, enviou o evento lá, o S1200, que é o evento de remuneração, enviou ele, já gera FGTS lá na plataforma do FGTS Digital. Então, ele tem um vínculo, né? Ele tem, vamos dizer assim, ele tem um cordão umbilical, o cordão umbilical dele é com esse social. Então, o que é informado lá no E-Social é o que é recepcionado lá. Mas aí ele vai ter que pagar, aí se cair lá no E-Social, aí ele não vai poder pagar somente o FGTS, deixa os outros, né? Não, no tocante ao o que for concernente ao FGTS digital, vai lá para a plataforma, ele gera lá. O restante vai para a DCTF Web, INSS, Imposto de Renda, da Folha, vai ser gerado lá na DCTF Web. Alguém tem pergunta para lá no nosso colega? Abrão, fala alguma coisa, Abrão. Boa noite, Everaldo, boa noite, doutor Leandro, boa noite a todos os participantes aí do grupo. Everaldo, eu tenho um questionamento seguinte, concluindo o fechamento do balanço da empresa aqui, a situação é o seguinte: até maio do ano de 23, ele teve lucro, e eu poderia ter feito a distribuição, porém eu não fiz. A partir de junho, teve diversos desarranjos e terminou o ano com prejuízo. Se eu tivesse feito essa distribuição de lucro do primeiro semestre, como que ficaria isso aí? O doutor Leandro aí poderia nos auxiliar. Eu não fiz a distribuição, mas poderia ter feito, né? Poderia, né? Porque é o seguinte, eu me previno sempre eu distribuo do ano anterior, certo? Ela tinha lucro anterior? Tinha. Aí eu pergunto, ao dar prejuízo, ela comeu todo esse lucro anterior? Comia tudo. Comeu tudo? Tudo. Aí é para o doutor Leandro mesmo, viu? Abrão, boa noite. Depois eu queria até falar contigo, eu dei uma olhadinha lá no questionamento CP lá do PIS do COFINS, exportação. Lá na prestação de serviço, você tinha falado na reunião anterior, eu dei uma olhadinha. Ah, sim, sim. Tá, mas respondendo esse questionamento seu, como a reserva de lucros, né? Se você tinha reserva de lucros e ela foi toda consumida por esse prejuízo e ainda ficou saldo negativo, então aí identificar o caso concreto da empresa, né?
Se é o Prolabore, e aí tem as incidências do INSS no imposto de renda. Se é empréstimo, né? Aí tem a questão do mútuo, né? A depender do prazo do contrato, tem as alíquotas, né? E então é isso, é identificar o caso concreto da empresa para saber se você vai tributar, qual que é a natureza desse rendimento, se é Prolabore, empréstimo, pagamento a beneficiário não identificado, né? Que aí você tem que tributar 35%, retenção na fonte. Então, aí é só identificar o caso concreto, né? Mas ainda bem que ele tá salvo, porque ele não distribuiu, né? Não distribuiu. Porque é difícil acontecer isso, mas no caso aí do cliente aconteceu. Teve esse desarranjo aí, né? Parte do ano ele teve lucro e depois, a sequência, o prejuízo consumiu o lucro. Se tivesse feito a distribuição, complicado. Tá lascado. Tá. Infelizmente, como se fala, deu certo, né? Aí eu aconselho o seguinte, né, Everaldo? Apurar lucro para distribuir só em dezembro. Né? Mas acontece, se ele tirar o dinheiro lá em dezembro, realmente tirado, certo? Porque esse negócio de colocar no caixa lá não pode também não, viu, velho? Não pode, mas o tesouro tem que fazer uma gambiarra, né? Olha, o bigodão seu aí, cara. Porque... Mas olha... Tem situação que não tem jeito, né, Everaldo? Você tem que dar um jeito, né? Deixar no caixa lá. Mas, Leandro, não tem alguma coisa que fala que eu não posso distribuir mais do que 50 mil? Mais caixa direto? Não, Veraldo, no momento agora que eu me lembro, posso falhar pela memória, mas não me lembro que tem nesse dispositivo legal, não. Veraldo, a legislação fala o seguinte: se você tiver contabilidade regular todo mês e apurar efetivamente, realmente o lucro, você pode distribuir todo mês. Se você tiver a contabilidade bem aparelhada, né? Ou se não, fazer a distribuição fiscal. Mas às vezes a contabilidade real vai em desencontro com a fiscal, né? Abrão e o Leandro, será que eu estou meio exagerado? Porque eu estou meio exagerado. Será que eu estou? Porque, para mim, a empresa, certo? O caixa da empresa deve ser aquela merrequinha, nada, né? O cara sacou, se ele tirou dinheiro de lá, para mim, é lucro distribuído. Certo? Para mim, se ele não comprova que ele pagou alguma coisa, pagou, certo? Para mim, é lucro distribuído. Então, eu chego, pego todas aquelas contas que ele não justifica, que é despesa da empresa, eu coloco como lucro distribuído. Tá certo, Léo? Tá não, Everaldo. Aí é distribuição disfarçada. Mas ele não pegou dinheiro? Não, porque o dinheiro foi para outra pessoa e ele pegou para ele. Eu não estou entendendo. Foi para a pessoa como? Você pagou para um terceiro que não pode contabilizar. Não, é só o saque lá, ué. Não fala para quem pagou, não. Se ele sacou e tinha um lucro para distribuir, tudo bem, né? Mas vamos supor assim, aconteceu comigo. Quem vai me condenar? Eu cheguei, peguei, o cachorro estava doente, né? Aí eu cheguei, paguei da empresa minha, certo? Paguei o veterinário. Eu não posso considerar isso como distribuído? Geraldo, tem o lucro para distribuir? Tenho, aí. Se tiver, tudo bem. O que eu quero dizer, que eu entendi da sua pergunta é o seguinte: tem muita despesa que você não contabiliza porque não pode. Aí sobra o dinheiro no caixa e, consequentemente, aumenta o lucro, né? Porque você não contabilizou uma despesa. E aí a distribuição disfarçada, né, doutor Leandro?
Não, ela teve lucro direitinho, certo? Eu peguei, ao invés de ficar no banco, eu paguei o veterinário, certo? E eu coloquei como lucro distribuído para mim, pronto, daí. Aí não vejo problema nenhum. Aí não veio problema. Fala, Vanildo, o que você acha? Boa tarde, boa noite para todo mundo. Severaldo, aí tem um problema, é o seguinte: a empresa tem uma personalidade jurídica diferente, então o dinheiro tinha que sair da conta da empresa e para a sua, e você pagaria lá a pessoa. Isso é pagando lucro para você. Agora Mas você não fez tem o isso, dinheiro da empresa. Eu não fiz isso, velho. O cachorro está lá na coisa, o cachorro está lá hospitalizado. Você sabe o que é esse veterinário? O cachorro estava lá, estava quase morrendo, certo? Aí, olha, me passa o Pix, certo? E eu não tinha dinheiro, certo? Aí eu ia passar para minha conta para depois pagar para ele, certo? Não, eu paguei para eu paguei para ele e coloquei como distribuído. Mas aí é que tá, ou seja, aí ela tivesse dado essa volta, matou o negócio da contabilidade. Se a personalidade jurídica da empresa, é a empresa que está pagando, não está pagando para você, está pagando para um terceiro. Você pode. Pois é, mas eu pergunto, quem é que vai descobrir esse trem? Eu falei, ó, eu peguei o dinheiro e paguei o veterinário. É como se eu fosse lá, pegasse o dinheiro e paguei o veterinário. Qual o pecado que tem disso aí, certo? De eu pagar diretamente para o veterinário? Eu não sei, eu não vejo. Eu continuo fazendo, certo? Eu duvido que ele me pegue. O Verado, o cachorro é de quem? É do dono É ou da meu, empresa? Ué. Então é distribuição de lucro. Ué. É igual uma vez. A mulher foi para o hospital. Aí eu cheguei lá no hospital, né? Aí ela ia entrar lá o que aconteceu? Na enfermaria, mas eu achei tão. Eu fiquei chorando. Não, eu tenho dinheiro lá na empresa minha lá, certo? Eu vou pagar o hospital com isso, certo? Aí, ó, tem uma entrada aqui, certo? Eu cheguei, eu paguei o cheque da empresa, pronto. Eu coloquei ele contribuído. Ao invés de internar, eu internei ela no apartamento e daí, certo? Quem é que vai me condenar com isso? Não, eu não vejo problema nisso aí, não. Eu não vejo, não. Deixa eu provar que a pessoa não fazia parte do quadro da empresa, a sua esposa ou o seu filho. Você provou que você pagou através da empresa uma despesa que não é da empresa. Então, o que tem isso aí? É prolabore, retirada de prolabore, ou distribuição de lucro, ou empréstimo, né? Pronto. Fala, Vanilson. A respeito desse caso do senhor aí, eu não vou nem aprofundar nisso, só Abrão queria perguntar, que ele perguntou em negócio de lucro, essa empresa aí, qual que é o regime de tributação dela? Era lucro presumido, lucro real, era o quê? Simples nacional. Simples nacional. Isso acontece muito, Vanildo, nas empresas prestadoras de serviço. Elas têm um desempenho bom, de repente bagunça, entendeu? Às vezes tem um contrato aí com o governo ou com uma empresa multinacional e rescinde esse contrato e aí ele entra em dificuldade até contratar novos serviços, entendeu? Nesse caso aí, eu esperar o doutor Leandro pegar um embasamento aí, porque tem que ter a legislação, para ele dar um parecer mais técnico desse assunto, o ideal é fazer só quando finalizou o ano, não antecipar nessas situações aí. Pode acontecer lá na frente, todo o lucro que você estava apurando ir água abaixo, deu um prejuízo grande, perder aquele lucro. Então, não terminou o exercício, então não aconselho a fazer distribuição antecipada, né? Porque você veja bem, qual a diferença você distribuir um lucro em janeiro ou em dezembro? Para a Receita Federal, para o ente público, não há prejuízo nenhum, né? Porque está dentro do exercício, dentro do ano. Então, não estou entendendo por que a Receita quer que você informe todo mês, sendo que não tem prejuízo para o ente público nessa situação aí, né? Abraão, porque a Receita, ela não quer saber apuração de lucro, ela quer saber pagamento, desembolso, saída de dinheiro. Exatamente, porque se você apurou o lucro em janeiro e pagou em fevereiro, aí a partir daí você começa a ter prejuízo,
e fecha o ano com prejuízo, mas você distribuiu um lucro porque tinha, né? E de repente, Aí no tem final que do ano... analisar a legislação do Simples, por exemplo, lá tem 2 pontos. Lá fala que antecipação, fala que é mês a mês, considera-se antecipação, e tem anual. Eu não lembro qual é o artigo da resolução lá do Comitê Gestor, que trata de distribuição de lucros. Que manda fazer aquele cálculo de presunção. Agora, quando tem contabilidade, aí é outra conversa. Ou seja, outra no seu contrato permite antecipar, parece, você tem que ter certeza que vai dar lucro no ano, porque senão tem que ser relacionado pelo fato ocorrido, certo? O fato mesmo. Que mas o exercício social não terminou. Enquanto ele não terminar, você não tem certeza se deu lucro. Então, você está antecipando. Exatamente, Vanildo. Ele fazer antecipação. Agora, se terminou o exercício, você já sabe se deu lucro ou não. Você pode pagar. A Receita quer saber o fato gerador do pagamento, não é quando é aquele lucro, é quando você está pagando. Quando você distribuiu o lucro, quando você pagou a distribuição para o sócio. Ela não quer saber de que ano é aquele lucro, ela quer saber que data e o valor. Mas, Vanildo, o que eu estou falando é o seguinte, você apurou um lucro em janeiro, tá lá, apurou tudo. Em fevereiro, você pagou para o sócio. Daí para frente, a empresa apresentou prejuízo e encerrou o ano com prejuízo. Como é que fica? Aí comeu prejuízo. Sua empresa termina o exercício social em dezembro, não é? Contabilidade? Exatamente. Então você antecipou o lucro se você faz contabilidade. Você não apurou lucro, na verdade, você fez uma antecipação. Então, se não, eu apurei. Eu tenho contabilidade regular e apurei certinho. Mas o exercício social que vai fazer DRE é no final do ano. É lá que você vai dizer se deu lucro ou não. É ali que é o lucro. Realmente, que você vai apurar lucro exercício, final do exercício, na DRE. Se lá então, você tem que informar na FDRE Info aí, não em janeiro, você vai informar isso lá em... Não é recomendável, assim, empresas desse caso aí, que pode não dar lucro no final do ano, não fazer antecipação, fazer só quando realmente terminar o exercício. Eu estou seguindo essa linha aí. Simples, que não faz contabilidade, só Abraão, por exemplo, faz presunção, aí sim, como faz presunção, ela pode fazer de acordo com a presunção lá, porque ela não tem contabilidade, ela faz cálculo de presunção. Agora, se você tem contabilidade, você tem que... O lucro é no encerramento do exercício. Por isso que eu perguntei o regime, porque dependendo do regime, para fins tributários, se for lucro real trimestral, se encerra no trimestre. Se ali no trimestre morreu, para a Receita Federal quer saber aquilo, trimestre. Eu acho que definitivo. Não, é bem assim não, Vanildo. Aí você termina o ano com prejuízo, com distribuição de lucro. Mesmo que a firma seja de lucro real, trimestral, certo? Eu posso distribuir mensalmente, e daí, certo? Eu achei, certo? Posso distribuir. Eu acho que não é de medo nenhum, não. Leandro, fala. O certo disso aí, né, Verado? Você apurou em dezembro de 2023. Teve lucro? Teve. Então, você vai fazer a distribuição, pagar para o sócio a partir de janeiro de 24. Pode também. É a melhor forma. Se realmente foi feito isso, certo? Através de que a conta bancária saiu o dinheiro do banco, certo? Agora eu não vejo colocado caixa lá, disfarçado, depois tirar de caixa no outro ano. Aí não, né? Se você pode fazer é fazer um lançamento de distribuição de lucro a pagar, né? E fazer a previsão e lançar lá. Porque fala pago ou creditado. Fala, Leandro. Bem, Abraão, parece melhor. Deixar bem claro, foi bom você ter colocado esse questionamento, porque isso é dúvida de muitos profissionais. Primeiro ponto, em relação ao dispositivo legal que o Vanildo falou agora há pouco, não há proibição de você antecipar lucro. Não há previsão legal que te proíbe a antecipação. Não tem previsão legal, então você pode antecipar. Inclusive, para empresas optantes pelo Simples Nacional, a fundamentação jurídica ela se encontra no artigo 145, parágrafo 1º, da Resolução Subjacente 140 de 2018. Então, lá fala tanto no caso de antecipação, como no caso de receita bruta total anual. Segundo ponto, a gente tem que separar, deixar bem separado, FDRINF da questão contábil. A FDRINF, ela não vai se preocupar, ela não se preocupa com lucro, ou se deu lucro, se deu prejuízo, ela não se preocupa com isso. E nem se a empresa apurou lucro. Ela se preocupa se houve a distribuição efetiva, se houve o pagamento efetivo. Concordo. Então, assim, não é o caso para a FDRINF, mas lá em dezembro vai ter prejuízo. Não,
O que a obrigação acessória ela se presta é a paguei lucro efetivamente, paguei, entrou na conta bancária dos sócios, O lá, fato. pessoa física, sócio A, sócio B, você tem que ir lá, então, paguei o lucro em fevereiro, tenho que informar na FDRINF, competência fevereiro de 2024, que eu tenho até quando para informar? Até 15 de março. Se essa data, porventura, recair em dia não útil, você postega para o dia útil imediatamente posterior. Então, assim, não é apuração, olha, eu já tenho a previsão, já tenho a projeção aqui que eu vou distribuir lucro. Não, é o pagamento efetivo. Se deu prejuízo ou não ao longo do caminho até 31 de dezembro, a FDRINF não se presta para isso. Ela só vai se preocupar. Você pode formar a FDRINF um mês só no ano. Olha, eu só distribuí lucro para o sócio só em fevereiro de 2024, não distribuí o resto dos meses tudinho. Eu esperei chegar o encerramento do exercício, do ano civil. Perfeito, não tem problema nenhum. Você só recai na obrigatoriedade de informar a distribuição de lucros se houve o pagamento efetivo. A questão se vai dar prejuízo ou não, não é preocupação da FDRI. Agora, paralelamente a isso, vem a rotina, né? O profissional que acompanha a empresa ali, e ele já tem a rotina ali, já tem anos assessorando a empresa, ele já sente ali, principalmente se for uma atividade econômica que é sazonal, Semana Santa, vamos supor, uma empresa que vende ovos de Páscoa, Semana Santa, o faturamento dela vai lá em cima. Acabou a Semana Santa, o faturamento dela desce de novo. Chega lá em Natal, o faturamento dela sobe de novo. Então, se for uma empresa sazonal, vai ter essa montanha russa aí. Então, assim, aí vai depender... reservar, né? Vai depender da sensibilidade da assessoria contábil de identificar até que ponto é interessante antecipar lucro e até que ponto não é interessante, de acordo com a rotina ali do dia a dia que ele já acompanha. E aí um detalhe, o lucro real, ele tem duas modalidades, o trimestral e o anual. O trimestral, ele é definitivo. Chegou no trimestre, distribuiu, acabou. Aí você passa para o segundo trimestre. Um prejuízo ou lucro, ele é definitivo. Agora, o lucro real anual, eu tenho alternativamente, eu trabalho com estimativa mensais, mas alternativamente a isso, eu posso levantar balancete de suspensão ou redução. E aí eu já sei se eu tenho lucro ou não. Então, na estimativa anual, além de outras vantagens, tem essa opção de você levantar balancete de suspensão e redução. E até o ideal é isso, né? Porque eu tenho que fazer um comparativo com a estimativa para ver o que é mais vantajoso para a empresa. Porque se eu trabalhar só com estimativa até o final do ano, eu vou estar pagando como se eu fosse do lucro presumido. Então, eu tenho que levantar o balancete de suspensão de redução para quê? Para me saber o que é mais vantajoso ali para a empresa. Mas no tocante às retenções da FDRI, a questão se deu prejuízo, se deu lucro, não é preocupação da Receita Federal nesse cenário. A preocupação dela é se houve a distribuição efetiva, ou seja, se houve o pagamento, o dinheiro entrou na conta bancária do sócio, e aí você tem por obrigação informar essa distribuição lá na FDRI. Tranquilo. Fábio, fala. Fábia. Seu microfone está fechado, Fábio. Boa noite a todos. Com relação à distribuição de lucro, se você faz ela antecipando no início do ano e o balanço final dá prejuízo, né? A IN 2110, que trata da Previdência Social, ela fala o seguinte, né? Lá no parágrafo 4º do artigo 33, né? O valor a ser distribuído a título de antecipação de lucro poderá ser previamente apurado mediante a elaboração de balancetes contábeis e mensais, devendo, nessa hipótese, ser observado que, se a demonstração do resultado final do exercício evidenciar uma apuração de lucro inferior ao montante distribuído no ano, a diferença será considerada remuneração ao sócio, ou seja, vai incidir... Está normal, com prolabore. Como se fosse prolabore. Tranquilo. Leandro, eu pergunto a FDRINF de lucro distribuído, janeiro, ela pode ser entregue até o dia 15 de maio, não é isso? O prazo trazido pela Instrução Normativa RFB 2163 de 2023, ela estabelece que
a informação do evento de distribuição de lucros pode ser até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre em que o lucro foi distribuído. Então, o primeiro trimestre do ano civil, janeiro, fevereiro e março, você tem até 15 de abril. Se esse dia 15 ele recair em dia não útil, você... 15 de abril? Não, 15 de maio, não. Maio. 15 de maio. Desculpa, maio, até 15 de maio. Se não cair dia 15, você posterga para o dia útil imediatamente posterior. Tranquilo, então estou correto. Tá. Fala, Vanildo. Não, o que o Fábio colocou aí, ou seja, o que eu estava tentando dizer nessa questão do senhor Abraão, assim, pelo jeito, melhor a gente ser prevenido, não adiantar lucro para essas situações que a gente conhece o cliente que vai e volta a receita, pode dar prejuízo. Então, para não acontecer isso de ter que tributar previdência... Deixa na empresa, né? Não antecipa lucro, só faça pagamento de lucro, depois que terminar, fechou a DRE, deu lucro, vai lá, lança no passivo a pagar e vai, à medida que vai pagando, vai lançando na Reinf no ano seguinte. E se precisar do dinheiro? Essas questões, assim, negócio de muitas vezes que a gente chama de lucro, que é, na verdade, muito, o que mais acontece, é sócio tirando dinheiro do caixa da empresa para pagar a conta pessoal. Põe aí no lucro. Se precisar do dinheiro, não posso distribuir? Assim, não é questão de precisar, tem que analisar a legislação. Certo. Cara, deixar sempre reservinha lá no banco lá da empresa. Mas pronto, assim, né? Tem lucro, deu lucro, levantou o balanço no final do ano, deu lucro. Então lança no passivo os lucros a pagar. Quando tiver caixa, paga. Vai lá e baixa o passivo. Agora, muita empresa aí que tem contabilidade, assim, antecipei lucro, mas não é lucro, não apurou nem balanço, não vendeu nem lucro, para tirar dinheiro para o sócio. Aí inventa esse negócio de lucro. O que mais acontece, na verdade, é isso, empresa pequena. Mas o do lucro a pagar não existe, não. Abrão, fala. Fábio, boa noite. Me envia, por favor, Fábio, esse material, eu gostei muito dele aí. Me envia ele aí para mim, para aumentar o mocó, né? Como que você falou aí? Aumentar o mocó do conhecimento. Entendi, peraí, fala de novo. Aumentar o mocó do conhecimento. Mocó? Do conhecimento. Ixi, tá falando difícil, cara. Coronel tá ficando surdo. Manda aí para nós aí, viu, Fábio? Alguém mais quer falar? O Fábio está escutando aí? Parece que ele saiu. Fábio, ele escutou, ele vai mandar para você. Está com o microfone fechado, Fábio. Abrão, era isso, Abrão? Leandro, então. Era só isso. Obrigado, viu, Fábio? Não, Everaldo, só para ratificar, só para dar um alerta para o Abrão. Abrão, lembrando que esse entendimento é sob o ponto de vista previdenciário, tá? Quando você vai se blindar dessas informações, você tem que checar outros dispositivos legais. Perfeito. Você falou aí sobre aquela questão da exportação de serviço, eu procurei a legislação, mais ou menos eu achei alguma coisa, mas poderia esclarecer melhor, porque essa situação que eu falei aí está acontecendo já, entendeu? Sim. E vai ser num valor até elevado, né, o faturamento. Só fazendo um adendo, Abrão, até aproveitar aqui, se você me permite, teve uma live que a gente estava fazendo os debates e sobre a questão do Marfom, né? Da observação do Marfom na questão de retenções como ferramenta de apoio. Eu verifiquei esses dias até uma pessoa falando numa live para utilizar o Marfom e tem que tomar muito cuidado, porque eu identifiquei lá no Marfom algumas situações desatualizadas. Por exemplo, o desconto alternativo, né? O desconto alternativo lá ainda permanece 528. A partir de fevereiro de 2024 já mudou, né? Já está 564,80. Então, por isso que eu digo que o Marfom ele pode ali, de certa forma, ajudar, mas ele não é suficiente. Você vai ter que se cercar de todos os dispositivos legais, principalmente em matéria de retenção tributária na fonte. E tomar cuidado, porque o Marfom ele demora para se atualizar. Então, se você for tomar por base o desconto alternativo de 528, ele já era, ele foi até janeiro de 2024. A partir de fevereiro de 2024, como a tabela do imposto de renda foi atualizada, aí já é 564,80. Isso para folha, isso para aluguéis e para outros rendimentos. Com relação ao PIS e COFINS de exportação que você falou,
tem duas condicionantes para que aconteça a não incidência, porque é até um princípio é até uma definição de estatura constitucional, está previsto lá na Constituição Federal, porém, lá deixou o elemento aberto. Então, tem uma norma infraconstitucional, um parecer, na verdade, né? Na verdade, é uma fonte acessória, e ela traz duas condicionantes, que, em primeiro lugar, o tomador desse serviço ele seja sediado no estrangeiro, no exterior, é a primeira condição. Segunda condição, o mercado dele tem que ser lá, que, por exemplo, você presta serviço para ele lá e ele recebe esse serviço lá e utiliza aqui no Brasil, não vai funcionar. Então, o serviço o efeito, o resultado do serviço tem que se verificar lá, o tomador tem que ser domiciliado lá. Até 31 de dezembro de 2022, teria que representar também ingresso de divisas, o pagamento dessa prestação de serviço. Ou seja, quando o dinheiro viesse de lá para cá, para pagar a empresa do Brasil, teria que ser acobertada pela cobertura cambial, para poder representar ingresso de divisa. De janeiro de 2023 para frente, não precisa mais. Então, tem que tomar só cuidado com essas condições. Necessariamente, o tomador, o contratante, ele tem que ser domiciliado no exterior. O mercado atuante desse contratante também tem que ser no exterior. Não pode, por exemplo, ser no mesmo país que ele está tomando serviço aqui no Brasil, porque aí já desconfigura, aí você já teria que tributar o PIS e a COFINS. E até 31 de dezembro de 2022 teria que representar ingresso de divisas também, uma condição para você gozar da não incidência desse benefício de estatura constitucional. A partir de 1º de janeiro de 2003 já não precisa mais, então você precisaria atender só as duas primeiras condições. Ô, Abrão, Sim, nosso colega Fernando colocou aqui no chat para lembrar distribuição de lucro referente ao 4º trimestre de 2023, sim, que se apresentada na FDREINF, da competência 12 ou 11, entrega até o dia 15 de 2 de 2024, né? É isso, Leandro? Qual que é o trimestre? 4º trimestre. 4º trimestre de 2023, então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tem que transmitir até 15 de fevereiro. Tem que ver só se 15 foi dia útil. Tranquilo. Obrigado, Fernando. Fala, Vanildo. Severaldo, só corrigindo aí, tem que estar na REINF de janeiro, tá? Não é na REINF de dezembro, de novembro, não. Na REINF dentro de janeiro. Esses pagamentos que ocorreram em outubro, novembro e dezembro. Tem que estar dentro da REINF de janeiro, porque ela é mensal. Que envia até o dia 15 de fevereiro. Não, mas quanto a isso aí, o que interessa é o pagamento. Ô, Vanildo, olha, se eu paguei outubro, se eu paguei novembro, se eu paguei em fevereiro, certo? Esse caso do janeiro não tem problema. Se o cara for poder dar REINF de dezembro, é o pagamento que foi até dezembro, né? Porque a gente confunde isso aí, pensa que é por dentro do mês que está pagando. Não é, porque vai estar fora do prazo. Tem que por dentro da REINF do mês seguinte ao encerramento do trimestre. O encerramento do trimestre. Aí essa competência eles colocaram em janeiro é só para inglês. Um jeitinho que eles muita gente, menino. Tem gente que se pede isso aí, você não imagina o tanto. O jeitinho que eles colocaram na lei. Mas o que interessa é o fato que aconteceu. Foi pago outubro, novembro e dezembro, eu tinha até o dia 15 de fevereiro para entregar. Pronto. Tá? Fala, Leandro. E mais um detalhe também, viu, Everaldo? Com a atualização dos layouts, a Receita Federal possibilitou que você não precisa aguardar, nesse exemplo específico, até 15 de fevereiro. Não. Outubro eu podia entregar novembro eu podia entregar dezembro. Outubro e novembro eu poderia entregar acumuladamente em dezembro, na competência de dezembro. Então, janeiro eu posso entregar em fevereiro agora, não é problema nenhum. Eu não preciso deixar para informar tudo 15 de fevereiro. Esse é o prazo final. Esse é o corte, é o prazo final, mas não é obrigado a esperar até 15 de fevereiro. Tranquilo. Carlos, fala. Boa noite, pessoal. Estou com uma dúvida aqui. É o seguinte, se eu fizer a distribuição mensal de lucros, a empresa tem condição, ela tem suporte para isso. Eu tenho que esperar fechar o trimestre para fazer a entrega?
É o que acabou de falar, Carlos. Você pode, assim, ó, janeiro, você pode apresentar em fevereiro, sem problema nenhum, certo? Exato. É o que a gente tem fevereiro, feito. pode apresentar em março, sem problema nenhum. Isso. Então, eu posso fazer a apresentação mensal. Pode fazer, desde que não ultrapasse o trimestre para apresentar tudo que aconteceu. O fato, janeiro, fevereiro e março, o fato ocorreu. Em janeiro, fevereiro e março, eu tenho até o dia 15 de maio para apresentar. Pronto. Eu apresento o trimestre, eu apresento mês a mês, então. Tranquilo. Porque a gente faz aqui no escritório das empresas que tem suporte, a gente sabe que tem, a gente faz junto com o Prolabore e faz a distribuição mensal. E nunca deu problema, sempre está tranquilo, dentro do parâmetro, não fecha com prejuízo. Não tem problema nenhum. Sempre eu faço distribuição quando a empresa tem lucros acumulados. Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Não, então tá bom, certinho, então. Obrigado. Carlos, só toma cuidado com a previsão contratual, tá? Não sai antecipando o lucro mensalmente sem que haja previsão contratual. Não, tem previsão. Nos meus contratos já fala, exatamente. Certinho, Vanildo. Poderá fazer balanço, certo, intermediário. Pronto. Então, beleza, não, tranquilo. Ótimo. Observando sempre que a empresa, para distribuir lucro, ela não pode estar com débitos federais. Isso, exato. É outro detalhe que a gente olha. Tira as certidões e faça a distribuição. Não, tá tranquilo. Ótimo, então. Valeu, gente. Obrigado. Na verdade, débito ela pode até ter, né? Desde que esteja garantido. Se o débito estiver garantido, pode distribuir. Parcelou, pode. Eu acho absurdo. Certo? O cara está devendo, parcela, eu posso distribuir lucro, né? Olha. Débitos vencendo, já parcelou, está com o parcelamento em dias, é tranquilo. Quer dizer, que ele está distribuindo lucro de uma coisa que ele está devendo, olha, é absurdo, Na verdade, não está devendo, não, Beraldo, a exigibilidade está suspensa. Exatamente, a exigibilidade suspensa. E está em dia. Na realidade, ele está devendo. Não está certo. Na realidade, o fato é que está devendo mesmo. Tá devendo. Everaldo, você quer ver? Everaldo. Tem que ser assim, o governo está revogando todos os benefícios da empresa. Então, se a gente não trabalhar a favor das empresas, fica complicado. Então, estão revogando essa brecha, né? Estão reonerando a folha, tributando receita subgovernamental, tudo bem que não é uma novidade, mas agora está vindo mais firme. A parte do mês de 2024, né? Está tirando o PS, né? Sim, revogando o PS, reonerando folha, tributando receita subvencionada, pegando incentivo de benefício fiscal de ICMS e tributando. Quer dizer, eu pego um benefício do Estado e esse benefício vira receita tributável para o empresário. Então, se não abrir o olho e não defender as empresas, fica complicado. Tá certo. Fala, Vanildo. Não, a respeito de outro assunto, hoje eu estava vendo a apresentação lá do FGTS Digital, lá do Ministério do Trabalho, e o próprio ministro lá falou que eles vão mandar lá um projeto de lei para acabar com o tal do saque aniversário do FGTS, tá? Já tem lá, que eles não concordam com isso, já está previsão, parece que vai deixar o dinheiro lá só reservado para quem fez empréstimo, essas coisas, para garantir os empréstimos. O que não fez empréstimo, parece que eles pretendem criar um meio lá da pessoa sacar o que tem de saldo lá, que ainda falta sacar, já foi demitido, e pretende acabar com esse negócio de saque aniversário. E, segundo ele, com o FGTS Digital, querem que as empresas, a intenção do governo é que as empresas façam convênio com o banco, setor privado, e que façam tipo empréstimo consignado, igual faz com os aposentados, funcionário público. A cabeça desse povo acho que é de doido. A gente pensa que a empresa é órgão público. Vai estar fazendo convênio com o banco para conceder empréstimo consignado para o empregado, assim, ainda mais dependendo da rotatividade, não tem estabilidade, que banco que vai dar empréstimo para funcionário, que negócio de fazer convênio com o banco para poder fazer consignado no setor privado, só empresas grandes, muito grandes para fazer isso, então já avisou lá o ministro que o saque aniversário eles pretendem acabar, não sei, mas depende também do Congresso, né, porque depende de lei para aprovar isso. Leandro, o GESMAR está pedindo para você para fazer a reunião do SESCOM sobre o cadastro DTE, domicílio fiscal e de trabalho, o cadastro DET,
domicílio fiscal do trabalho. Posso falar alguma coisa sobre isso aí, ô Gesmar? Tem, Ô, tem que verificar direitinho mesmo, mas o Everaldo, não me aprofundei nessa situação ainda não. Mas realmente existe essa situação, mas tem que verificar direitinho. Ô, Fábio, você pode falar sobre isso, Fábio? DTE? É, o que o Germán está pedindo aí, ó. Não, Não, mas é o DTE DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, lá do Secretaria de Inspeção do Trabalho criou, ou seja, para mandar as notificações, as fiscalizações, isso aí vai vindo do E-Social, né? É cumprir e cumprir. acho que é um canal, né, Fábio? Eu acho que isso é um canal para receber notificação, seria isso, né? É cumprir e cumprir, não tem jeito. É como se fosse o DTE do Cefaz, né? O Isso domicílio. mesmo. Tem um calendário lá, se não estiver enganado, empresas do grupo 1 e 2 do E-Social começa, acho que agora em março, e as do grupo 3, 4 é maio. Começa a ser obrigada a cadastrar. Eu aqui já peguei os clientes, eu já fiz o cadastro de todo mundo, basicamente é para receber as comunicações oficial do Ministério do Trabalho, que vai chover, né, com esse negócio de E-Social, FGTS digital, fiscalização realmente, cobrar as coisas tudo digitalmente. O fiscal não vai vir mais na empresa, vai cobrar tudo digital, manda tudo via processo por lá. É igual a Receita. Geraldo, foi falado já sobre a MP 1202 aí, que o Leandro comentou agora, da reoneração, da extinção da CPRB? Pode. Posso falar? Não, pera um pouquinho. Ô, João, o que era, João? Boa noite, Everaldo. Boa noite a todos. Está ouvindo? Estamos, Everaldo? pode falar. Eu estou vendo um comentário, na semana passada teve, nessa semana eu estou vendo também, sobre essas subvenções governamentais. Eu não estou concordando com isso que o pessoal está falando aí no grupo dessas subvenções. Semana passada teve um exemplo de uma pessoa falando de um restaurante. Restaurante, a alíquota dele é reduzida a 7%. A pessoa estava falando que aí, por exemplo, eu tenho que jogar 10% tributar, jogar esses 10% da diferença desse benefício na base de cálculo do imposto de renda. Eu tive consultando sobre isso, não existe isso, Everaldo. Bem, ô, Leandro, explica para nós isso aí, ô, Leandro. Ô, João Divino, boa noite. Primeiro, só um adendo aí. Não é a alíquota que reduz para 7%, tá? É a base de cálculo, no caso do fornecimento de refeição, não é a alíquota. A alíquota é 17 até 31 de março. A partir de 1º de abril é 19. Então, você reduz para 7, mas é a base de cálculo, não é a alíquota. A alíquota nominal permanece a mesma até 31 de março, que é 17. Então, começa por aí. A base. Mas essa base de cálculo, mesmo tendo essa redução, mesmo mudando essa coisa, não joga essa base de cálculo, essa diferença para tributar imposto de renda e nem contribuição social. Peraí. Vamos por parte. Primeiro, fazendo um adendo que o que eu reduzo é a base, não é a alíquota. A alíquota continua 17. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte. Inclusive, foi até bom você tocar nesse assunto, que houve uma sentença favorável ao contribuinte, agora dia 21 de fevereiro, pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, sexta vara, um juiz decidiu pela não tributação, só que somente do crédito presumido, aquele de 20% que normalmente as transportadoras rodoviárias de carga utilizam. Os outros benefícios, que aí é isenção, redução da base de cálculo, crédito otorgado, e outros incentivos fiscais, esses na empresa de lucro real. Isso eu estou falando na esfera administrativa, tá? Sem judicializar, sem trabalhar ali no CARF, né, da Receita Federal. Estou falando ali a empresa sem procurar nenhum desses caminhos. Ela vai tributar essa receita subvencionada no lucro real a partir de 1º de janeiro de 2024. É lei, com produção de efeitos a contar de 1º de janeiro de 2024. Ela foi publicada oficialmente no Diário Oficial da União, dia 29 de dezembro de 2023. Então, excetuando o crédito presumido pela jurisprudência dos tribunais que nós temos agora, e até por essa sentença que foi estabelecida pelo juiz,
Isenção, redução da base de cálculo no lucro real, vai tributar os 4. PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Só que tem umas nuances que você pode apurar um crédito de 25%, desde que esse crédito esteja habilitado para a Receita Federal. E ainda assim, você vai aproveitar os 25%, 25% dessa receita subvencionada que é o benefício. Isso é o lucro real. E tem outras nuances lá que é para empreendimento e expansão econômica do empreendimento. Quanto ao lucro presumido, PIS e COFINS não vai tributar, porque não enquadra no conceito de faturamento. Quanto ao imposto de renda e contribuição social, hoje nós já temos previsão legal, como demais receitas, já crescer direto na base de cálculo do IR e da contribuição social. Então, o lucro presumido vai tributar IR e contribuição social direto na base. PIS e COFINS não vai tributar, mas já existe discussão para que seja tributado PIS e COFINS também no lucro presumido, mas até o momento não. Vai tributar direto no imposto de renda e na contribuição social. E veja bem, para você ver o tanto do interesse da Receita Federal. Essa lei ela foi publicada, que é a 14789 de 2023. Ela foi publicada olha só para você ver o interesse da Receita Federal. Ela foi publicada 29 de dezembro de 2023, dia 2 de janeiro de 2024, você já tinha instrução normativa publicada pela Receita Federal. Então, realmente, ela está interessada na tributação dessa receita subvencional, que nada mais é do que um incentivo do ICMS que você recebe, que é isenção e redução da base de cálculo, e ela vai forçar essa arrecadação, nem que seja por meio de autuação. Então, assim, toma cuidado com a fonte que você buscou, para ver se realmente essa fonte é segura. E as empresas que não estão tributando isso são as empresas que judicializaram. Elas têm uma liminar e mandado de segurança. Cuidado. Administrativamente, se você for lucro real, tudo bem, a empresa tem um caminho, eu não vou fazer nada e vou esperar o auto chegar para mim me defender, sem problema. Mas cuidado com a fonte que você está checando. A lei está publicada oficialmente, está aí a partir de 1º de janeiro de 2024, e o lucro presumido, quando a lei, eu posso falhar aqui pela memória, mas é a 9.430, ou de 96 ou de 98, ela já traz como acréscimos à base de cálculo do lucro presumido demais receitas. E a receita subvencionada, ela é demais receitas. Então, cuidado com a fonte que você está checando, viu? Deixa eu te falar, eu vi esse comentário, eu vi essa coisa, eu fui pessoalmente conversar com o doutor Maciel. O doutor Maciel me explicou que isso não existe. A receita subvencionada que ele estava me falando é o seguinte: você recebe um imóvel para construção de uma empresa, num município desse aí, ele te cede um imóvel, certo? Aquele imóvel você recebeu aquilo lá como benefício subvencionado. Você passa a construir naquele imóvel. Aquela receita que você vai construindo naquele imóvel, aquilo lá sim. Agora, aquela questão do restaurante, daquela redução da base de cálculo, da alíquota lá, para que lá não tem nada oficial ainda. Essa foi a informação que ele me passou. Você entendeu? Então, tudo bem, siga a informação dele. Não, então tá bom, era só essa dúvida. Fábio, pode falar. Vanildo, fala, que é sobre esse assunto, Vanildo? Eu queria até pegar a opinião do Leandro, por exemplo. Onde que tem esse conceito aqui, por exemplo, você falou na lei, aqui nessa lei, é a lei 14.789 de 29 de dezembro de 2023, trata aqui, mas ela fala de lucro real, e aqui no artigo 2º ela fala que é os conceitos aqui de subvenção para investimento, aí ele fala o que é implantação, expansão, conceito de crédito fiscal para subvenção, aqui conceitua, mas assim, isso aqui fica claro mais voltado para a industrial, que tem esses projetos igual o Pro Goiás, Produzir, esse tipo de situação. Agora, alíquota zero, redução de base de cálculo, onde que isso entra no conceito de subvenção? Porque na lei aqui ele explica o que é, ele conceitua implantação, expansão e crédito fiscal de subvenção para investimento. Ele diz o que é, de acordo com a lei, para você conceituar aqui e enquadrar na lei. Mas, assim, para as outras situações que você está dizendo aí, por exemplo, redução de base de cálculo,
onde que está conceituado que isso é enquadrado como uma subvenção governamental? Na verdade, Vanildo, antes dessa lei que eu citei agora, essa lei revogou a outra, certo? Revogou uma outra que já estabelecia que todo tipo de incentivo fiscal era considerado subvenção para investimento. Isenção, redução da base de cálculo. Essa lei revogou isso, certo? Então, essa 14789 de 2023, o que acontece? Ela evidenciou que a subvenção para investimento ela engloba todo tipo de incentivo fiscal. E que, englobando todo tipo de incentivo fiscal, e aí tem outras legislações, tem outras normas esparsas que falam sobre incentivos fiscais, o que é considerado incentivos fiscais, e aí traz redução da base de cálculo, isenção. Só para você ter uma ideia, até transação tributária é considerada. Tem um parecer do CONFAS, eu não me lembro agora de memória o número dele, mas eu vou localizar ele e vou te passar. Ele traz ele traz claramente que esses outros benefícios do ICMS, eles são considerados incentivos ou benefícios fiscais, excetuando, e aí já é uma questão, uma jurisprudência do STJ, excetuando o crédito presumido, sob a fundamentação de que viola o Pacto Federativo. Tá? Não, entendi. Eu te perguntei porque, assim, eu estou lendo essa lei, eu já li ela mais de uma vez, assim, no artigo 1º lá fala, tributada pelo lucro real, subvenção para investimento. Artigo 2º, ela conceitua o que é, dizendo lá, artigo 1º. Por exemplo, considera-se implantação, diz aqui o que é. Expansão, diz o que é. Nos termos da lei aqui, quando fala em crédito fiscal de subvenção para investimento, ele diz aqui o que é. Mas, assim, que não diz outros tipos de crédito, qualquer coisa concedida pelo Estado, porque senão, coitado das empresas, não vai ter ponto de correr. Se for qualquer coisa, qualquer ente que reduzir base de cálculo, ou então alíquota zero, desde que não seja imunidade ou isenção já prevista em lei, qualquer coisa que conceder, eu vou ter que tributar? Exatamente. E, na verdade, o Vanildo, isso não é novidade, não, tá? É porque agora, como é que funcionava antes da revogação da lei, para você ter uma ideia? Para mim não tributar os 4 no lucro real, o PIS, o COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, o que a lei estabelecia? Ela falou, olha, é o seguinte, para não tributar esse dinheiro que transitou ali, ele não pode ser distribuído como lucros ou dividendos. Então, o que você faz contabilmente? Você chega lá na distribuição de lucros e transporta isso para a reserva de incentivo fiscal, ou seja, reserva de lucro. Se eu transportasse esse valor para a reserva de lucro, logicamente que eu não ia distribuir ele. Aí eu não precisava tributar. Nem PIS, nem COFINS, nem Imposto de Renda, nem Contribuição Social. Certo? Com relação ao lucro presumido, o Imposto de Renda e Contribuição Social já é fundamentado isso porque essa receita subvencionada, ela entra no critério de demais receitas. Então, isso aí gera acrescida base de cálculo. Só não tributava no lucro presumido PIS e COFINS. Acontece que muitas das assessorias nunca fizeram isso. Então, muitas das vezes, quando a gente fala, recepciona isso de uma forma como se fosse uma novidade, mas não é. O problema é que agora o governo quer ter déficit zero, toda a possibilidade de tributação ele tá tentando alcançar. Não, fala. Espera um pouquinho, Fábio. Abrão. Pode deixar o Fábio falar, depois eu falo. Fala outra coisa aí que vai demorar muito. Não, é sobre isso aí. Porque o meu assunto é sobre essa Vai demorar 1 hora isso, esse caso. É sobre o que o menino estão falando aí, velho. É sobre essa pauta aí. Você quer falar? Fábio? Eu já sei que você vai demorar mais de meia hora. Pode falar, Fábio, porque o meu assunto também é sobre essa pauta. É sobre essa pauta. Pode falar, Fábio. Com relação ao que o Leandro falou e o Vanildo falou, a lei, lá no artigo 2º, no seu inciso 3º, ele trata de que essa lei ela considera
crédito fiscal da subvenção para investimento, o direito creditório, e aqui entra o que o Leandro está falando, quando ele fala decorrente de implantação ou expansão de empreendimento econômico subvencionado por ente federativo. Então, se a subvenção que o ente federativo, o Estado, está dando, for a título de implantação ou expansão de empreendimento econômico, vai cair aqui nessa lei, sim. Não talvez tudo, mas se for a subvenção que o Estado estiver dando para a empresa a título de implementação, de implantação ou expansão do empreendimento, vai cair aqui na linha A do inciso 3º do artigo 2º, sim. O que ele fala? Ó, para fim do disposto no artigo 1º desta lei, considera-se 1. Implantação, 2. Expansão, 3. Crédito fiscal de subvenção para investimento do direito creditório. Decorrente de implantação ou expansão de empreendimento econômico subvencionado por ente federativo. O que é? O Estado. Né? Aí, eu acho que vai cair o ICMS aí em alguma situação. Fala, Abrão. Everaldo, no caso aí que o João falou aí, então, não é subvenção, né? Entendeu? Mas o que eu vejo, assim, no caso do João tá falando aí, o ICMS, a base de cálculo é reduzido de tal forma que chega em 7%. Então, se ele paga o ICMS 7%, ele tem uma despesa menor. Porque se ele pagasse 7%, a despesa seria maior. Então, ele pagando 7%, a tendência do lucro dele ser maior. Então, ele vai pagar mais imposto de renda e contribuição social. Aí vai tributar de novo. Complicado isso aí, né? Para meu ver, é bitributação e vai dar muito problema isso aí. Realmente, se ela baixou a despesa... Essa briga é com o STF, né? Aumentou o lucro, né, velho? Abaixou a despesa, aumentou o lucro. Aí você pagou mais imposto de renda e mais contribuição social. Aí vai pagar de novo, porque... Então, não está dando para entender, não, viu? Realmente. Vai. Fala, Vanildo. Fábio, só complementando o que você falou, tá? Aqui, nesse artigo 2º, inciso 3º, a linha A, ela fala realmente de direito creditório, mas de implantação ou expansão. No inciso 1 e 2, ele já conceitua o que é implantação e o que é expansão de empreendimento econômico, para poder enquadrar no conceito de crédito fiscal da subvenção para investimento. Então, não é tudo, eu entendo que não é tudo. Por exemplo, um exemplo que seria subvenção, é um Pró-Goiás, velho. Eu vou lá, fiz o TARI com o Estado vai me dar um crédito presumido, que eu vou lançar diretamente na minha apuração. Ou seja, isso aqui sim é para implantação, porque tem um projeto dizendo que eu vou implantar lá um parque industrial, então eu vou expandir em outro município, de acordo com as regras do Pró-Goiás, do Produzir, esses programas do Produzir, subprogramas, isso sim, eu entendo que é uma subvenção para investimento. Agora, por exemplo, uma redução de base de cálculo, eu não preciso implantar nada e nem expandir nada. Basicamente, que eu me enquadro, por exemplo, eu sou um atacadista, eu posso ter o direito de usar a redução de base de cálculo lá para 11% aí, no estado de Goiás. Isso é uma subvenção para investimento? Aqui, para mim, no meu entendimento, no termo que está aqui a lei, não, porque não é expansão, não é implantação, de acordo com o conceito de implantação e expansão. Vanildo, eu concordo com você, porque esse incentivo aí de redução de base de cálculo de um imposto não é para efeito de investimento, é para efeito de diminuir o preço de venda ao consumidor, entendeu? Eu não estou defendendo esse tipo de benefício, estou falando que são os benefícios que são criados para a questão de investimento. Subvenção para implantação e expansão. Por exemplo, produzir um negócio aí, por exemplo, que essas empresas de fora vêm para cá, o governo dá isenção, dá benefício, que é para expansão, gerar emprego. Aí sim eu acho que cai aqui. No caso que o João está citando aí, eu entendo que a legislação não é para efeito dele fazer investimento, ele está subsidiando preço de venda ao consumidor, né? Aí é outro caso. É outro caso. Bem, alguém mais quer falar? Alguém mais quer questionar? Alguém mais quer questionar? Eu queria falar, mas
Alguém mais quer questionar e eu falar alguma coisa? Vai, Então, fala. Nós vamos acabar a reunião, né? Fábio quer falar aí. Não, o Fábio quer falar. Quer não, aí. Ele não levantou a mão? Quer falar aí. Tem que implorar agora. Você quer falar, Fábio? Já pedi 3 vezes. Mas você está com a mão levantada? Ah, Geraldo. Não Não, tá, ele só tá? pediu e não levantou a mão. Fala aí, Fábio. Estamos Vai, aguardando. vai. Levanta a mão aí, cara. Tá bom, tá aqui. Aí. Pronto, fala, Fábio. Não, eu não sei se já foi colocada essa questão da medida provisória 1202, né? Que é o nosso presidente querendo arrecadar mais, né? Ou seja, vamos fazer um breve histórico. Nós tínhamos e temos ainda, né? A CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, foi criada lá para 2012 a 12.546, se eu não me engano, né? E 12.546 de 2011, que dava a opção da empresa ou pagar a previdência nos moldes tradicionais, né, 20% sobre a folha, ou pagar sobre 2%, no caso da construtora, sobre a receita bruta. Tá. Agora, em dezembro, nós tivemos a Lei 14.148, né, que prorrogou de novo a CPRB para 2027. Porém, o presidente Lula, em 28 de dezembro, soltou essa medida provisória, a 1202, revogando, como o Leandro já havia comentado, revogando tanto a CPRB como o PES, né, tirando esses benefícios. E está trazendo para 1º de abril, praticamente assim, você tem uma folha de pagamento com 10 empregados. Um ganha o salário mínimo, 1.412, o outro ganha 3.000, o outro ganha 5.000. Aí a lei fala o seguinte, que o primeiro salário mínimo de cada um, você vai tributar inicialmente com 10%. O saldo do salário, da remuneração de todos eles, o que sobrar, por exemplo, quem ganha 1.412, 10% de 1.412, né, vai pagar essa parte da previdência da empresa desse 1.412. Não sobrou nada, não vai jogar os 20%. Você ganha 3.000, 1.412 paga 10%, o restante vai pagar 20%. Quer dizer, essa é a proposta da medida provisória para 1º de abril. Né? Então, as empresas aí tem, o Congresso tem 120 dias para derrubar isso aí, mas eu acredito que até lá ela vai vigorar. Enquanto não cair, ela vai entrar em vigor a partir de 1º de abril. Alguém tem alguma novidade aí, alguma coisa a falar sobre essa MP? Alguém quer questionar? Vanildo. Fábio, tá todo mundo aí que está nessas atividades aí que está em desoneração, tá tudo no mesmo barco e não sabe para onde correr, porque a medida provisória tem força de lei desde a publicação do Diário Oficial. E para não chamar de outro nome, né, esses bendita fruta aí, principalmente o presidente do Congresso, ele deveria mandar isso de volta no dia que ele recebeu, mas o cara, esses povo aí é mais vendido que tudo. Se tem uma lei lá, acabou de ser aprovada a lei, publicada, o presidente vem, vai contra a lei que os caras passou meses discutindo, então já recebe o Congresso, assim. Não tem nada o que se fazer, todo mundo aí está esperando e ver o que vai virar, porque só resta, se for o último caso, justiça, né, para ter algum resguardo, senão tem que seguir a MP, né, porque vale desde a publicação no Diário Oficial, tá lá tramitando no Congresso, não foi devolvida, e aí, enquanto esse pessoal não decide, durante esse prazo aí, acho que é de 120 dias, vai ser esse negócio aí, ninguém sabe o que fazer. Aí a conversa foi o seguinte, ó, o Lula chegou no Pacheco e falou, ó, preciso de dinheiro esses 2 meses aí, então vamos, pelo menos esses 2 meses eu quero esse dinheiro. E vai ser assim. Depois caça ela, mas 2 meses ele vai arrecadar que ele está quebrado. Isso foi o Everaldo que falou, não fui eu, não. Leandro. Não, Everaldo, só para... Eu estava procurando aqui o dispositivo legal, enquanto vocês vinham debatendo aí. Vanildo, se você quiser pegar aí
a Lei Complementar 160 de 2017, lá no artigo 9º dela, ela fala bem claro o seguinte: os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto previsto no inciso 2 do caput do artigo 155 da Constituição Federal, e aqui o legislador está se referindo ao ICMS, concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento. E outra coisa, pessoal, e outro detalhe, veja bem que, para a gente estar falando isso aqui, veja bem, empresas não iam estar acionando o judiciário de graça, né? Então, só para você ter uma ideia do teor do mandado de segurança agora, 21 de fevereiro, o que foi dito pelo juiz, só para você ter uma ideia. Diferente de outros benefícios fiscais, aqui ele está falando de isenção, redução da base de cálculo, né? Em se tratando de crédito presumido de ICMS, em que pese a alteração legislativa, entendendo que a situação do impetrante deve seguir inalterada, pois à época do julgamento RESP 1517.492, o STJ entendeu que os requisitos legais estão estabelecidos para que não fosse computado no lucro real, tá? E, portanto, na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Não deveriam ser aplicados para esse tipo específico de benefício fiscal. Então, aqui ele está falando bem claro, os outros benefícios fiscais não se encaixam. A exceção é o crédito presumido. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado com o que a gente acha, com o que a gente tende e o que está correndo aí mundo afora. Então, assim, a Lei Complementar 160 de 2017 está bem clara, e nós já temos uma sentença favorável para o contribuinte, só que em relação a crédito presumido. Em relação aos outros benefícios fiscais que a Lei Complementar já dita, que qualquer outro incentivo fiscal ou benefício concedido pelo Estado, pelo Distrito Federal, são considerados subvenção de investimento. Então, fica aí o alerta, o empresário, junto com sua assessoria, vai ter que decidir qual que é o caminho, né? Se é via administrativa, ou se não vai fazer nada, vai esperar o auto chegar, ou se vai provocar o judiciário antes. Leandro, repete o embasamento legal que você falou. Lei Complementar 160, artigo o quê? Artigo 9º, né? Peraí, porque ficou ruim aqui para clicar aqui no aparelho. Artigo 9º. Você vai no artigo 9º, vai ter o parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º, ele foi introduzido numa lei que a 14.789 de 2023 revogou. Mas a Lei Complementar 160 de 2017, ela não está revogada. Então, eu não mostrei aqui, porque eu sei que aqui no grupo tem que mostrar a legislação. Mas se ela está alterando, esse artigo 9 está alterando o artigo 30 da Lei 12.973, não é isso? Mas a Lei Complementar, ela não foi revogada. Mas essa Lei 12.973 não foi revogada por essa 14.789? Isso, mas a Lei Complementar não. Sim, eu sei que a Lei Complementar não foi, mas esse artigo 9 está alterando uma outra lei, e essa lei já foi revogada posteriormente, então o que vale é o que está na 14.789, né, não? Sim, não, Vanil. É igual eu estou te falando. A 14.789 de 2023, ela trata sobre lucro real. Esse crédito fiscal que você falou agora há pouco, esse crédito fiscal ele não tem a ver com incentivo ou benefício fiscal. Esse crédito fiscal ele é uma alíquota de 25% que o governo está tentando fazer que o contribuinte se compense por ele oferecer esses incentivos à base de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social no lucro real. Ele quer que em cima dessa receita subvencionada você aplica 25% para poder compensar. E essa compensação ela vai ser feita mediante o quê? Mediante a habilitação desse crédito. Então, aqui, esse crédito fiscal que a lei traz não tem nada a ver com redução da base de cálculo. Eu sei, eu estou tentando de entender uma coisa assim. A Lei Complementar 160 veio e incluiu esse artigo 30 na Lei 12.973, não foi isso? Parágrafo 4º, não, incluiu só o parágrafo 4º. Então, incluiu.
Depois, agora, no final de 2023, veio a Lei 14.789 e Revogou. revogou o que está escrito lá nesse artigo 30, todo ele e seus parágrafos, está tudo revogado. Então, ou seja, isso aqui não tem validade, o que está nessa Lei 12.973. Não, você está interpretando. Leandro, essa lei, a 12.973, ela não foi revogada, ela está em vigor ainda. Não, o artigo 30 dela, que trata, que foi alterado na lei complementar, que está lá no artigo 30, foi revogado pela Lei 14.789, a lei mais nova. Não, mas a lei complementar em si não foi revogada. Não foi, mas isso não está dentro da própria lei, um artigo dela. Está um artigo alterando um artigo de outra lei, então tem que remeter na lei que ela está incluindo esse parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º vem uma lei posterior agora, 14.789, e revogou ele. Então, ou seja, a lei posterior não revoga o que está lá na anterior? Ela está revogada, o artigo 30, viu? Sim, mas a 14.789/2023, quando ela fala de expansão de empreendimento econômico, esse benefício que possibilita a expansão, esse benefício fiscal que possibilita a expansão. Sei, mas o dispositivo que você falou lá, o parágrafo 4º, ele não tem mais efeito, ele foi revogado pela 14.789/2023. Ele não tem, você não pode amparar nele mais. Sim, Fábio, mas, Fábio, o que acontece? A lei complementar como um todo, ela não foi revogada. E esse entendimento de incentivo ou benefício fiscal, ele não foi o entendimento racional de incentivo ou benefício fiscal, ele continua, 14.789/2023, quando ele fala em expansão de empreendimento econômico, é devido aos estados e o Distrito Federal fornecer o benefício fiscal. Não, eu só expando o entendimento com a ajuda do benefício. Ele não pormenoriza, né? Isso. Porque o que agora, tá aí a orientação. Quem quiser tributar ou quiser orientar o cliente, bem. Quem não quiser, siga o achismo, né? O entendimento. Alguém mais quer questionar? Alguém mais quer questionar? 2. Alguém mais quer questionar? 3. Então, até logo e até a próxima reunião, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite.